Olá, boa tarde, tudo bem contigo? NT Sul desta terça-feira, dia 2 de abril, está começando aqui na telinha da Rede Novo Tempo. Hora do almoço e hora de ficar muito bem informado. Os medicamentos tiveram reajuste de até 4,5% em todo o país. Aqui em Cachoeira do Sul, muitas farmácias ainda não repassaram o aumento para os clientes. A nossa equipe circulou pela cidade, visitou farmácias e também ouviu a população. A minha mãe mesmo, ela tem Parkinson, usa várias medicações, então assim, o salário da aposentadoria dela não paga a medicação. E com esse aumento, então não sei, está inviável. Moradores do bairro Bom Retiro comemoram o início das atividades no novo prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida. Mulheres lutam por igualdade e respeito. Elas trabalham semanalmente 28 horas a mais que nós homens, nas tarefas domésticas, que não têm remuneração. Francisco Bastos fala sobre isso no quadro Opinião. A questão do respeito à mulher, ou do desrespeito à mulher, ou da discriminação à mulher, ela leva a outras discriminações. É hora de declarar o imposto de renda. A gente traz dicas, orientações e fala das mudanças. O contador Leonardo Festinali comenta sobre as novas regras. Tanto os rendimentos não tributáveis como até mesmo os bens e direitos que as pessoas têm, teve uma alteração bem grande. Se tornou 200 mil os isentos e 800 mil os bens. E você aí do outro lado da telinha, tem notícia para contar? Quer opinar sobre os fatos do dia? Então pega já aí o seu celular, manda pra gente, faz o NT Sul juntinho comigo. Nosso WhatsApp é esse que já está aparecendo aí na tela, o 51997697129. Tem live em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar que eu leio aqui. O NT Sul desta terça-feira já está no ar. Começamos falando sobre remédios. Em Cachoeira do Sul, muitas farmácias ainda não estão praticando o aumento de até 4,5% autorizado pelo Ministério da Saúde. Ontem a nossa equipe circulou pela cidade, visitou farmácias e também ouviu a população. Em Cachoeira do Sul, anunciado o aumento dos medicamentos a partir de segunda-feira, dia 1º de abril, não se confirmou em todas as mais de 40 farmácias existentes na cidade. Ao menos por enquanto. Vai ter aumento de até 4,5%, mas com a garantia das farmácias de que não será o mesmo índice para todos os produtos. Felizmente, para os consumidores, nem todas as farmácias tiveram aumento de preço. Nesta aqui, por exemplo, a listagem com os novos preços, com os novos reajustes ainda não chegou. Os consumidores estão aproveitando e vindo comprar. Daniela, é isso? É isso mesmo, nós não repassamos o reajuste para os nossos clientes. Nessa segunda e terça-feira, nós garantimos os preços velhos ainda. Então, para quem faz uso contínuo das medicações, aproveita. Nessa segunda e nessa terça, a gente garante os preços velhos ainda sem reajuste nenhum. A gente está aguardando, as modificações das distribuidoras. Por enquanto, a gente ainda não praticou o aumento, No dia de hoje ainda não. A gente está esperando, modificar os valores, até porque a gente fez os pedidos na semana passada, ainda antes de ter o valor de aumento, Então, por enquanto, ainda estamos com os valores antigos. Vocês têm conhecimento de que vai ter um aumento linear? Todos os produtos devem sofrer reajuste? Como é que vai ser? Isso vai variar de categoria de produtos, Alguns medicamentos vão subir em alguma porcentagem, medicamentos hospitalares, Tem um aumento diferente, então a gente ainda está esperando para ver dos fornecedores como vai ser esse aumento. Vocês trabalham aqui meio com conveniência também, tem outros produtos que não são medicamentos. Esses produtos também entram nesse patamar de reajuste ou não? Sim, na verdade eles falam em medicamentos no início, Mas a gente sabe que quase todo ano sempre tem um aumento em todos os produtos. Então a gente espera que vá subir todos sim, Mas como a gente tem um estoque, então produtos de perfumaria, A gente ainda tem os produtos com valor melhor ainda do que o valor que vai subir depois. Vai ser uma suba gradual? Vai. Sim, de momento assim, no dia de hoje a gente ainda vai conseguir praticar os valores antigos.
Uma situação que se repete a cada ano antes do aumento dos medicamentos é a proposital escassez de produtos, uma estratégia de alguns fornecedores que ditam as regras do mercado. A gente sofre bastante no mês anterior, a suba, né? Começa a faltar alguns produtos já, justamente para a gente conseguir comprar depois só com valor em alta, né? Então, teve alguns produtos que estavam com dificuldade de ser comprados, que eu acredito que agora, com o valor, né, de ajuste, vai voltar ao normal. Mesmo já sendo tradicional, o aumento anual dos medicamentos nesta época do ano sempre causa impacto. E não por acaso. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 52% da população sofre de alguma doença crônica e usa algum tipo de medicamento. E, ao menos uma vez por mês, segue o caminho da farmácia. 4,5%. Este é o teto estabelecido pelo governo para o aumento dos medicamentos desta vez. Segundo o governo, o menor aumento dos últimos 4 anos. Só que para o consumidor, que mês a mês, dia a dia, tem que ir até a farmácia comprar medicamentos, todo e qualquer aumento sempre pesa no bolso. É um abuso do farmacêutico, porque ele já tem um lucro excelente em cima dos medicamentos. É muito difícil, cada vez torna mais caras as coisas. O rico mais rico e o pobre mais pobre. Eu acho muito complicado, né? Porque o salário não sobe, ainda mais para nós, que eu sou professora aposentada, faz muito tempo que não se tem reajuste e o remédio subiu muito aquém do aumento do mínimo. A minha mãe mesmo, ela tem Parkinson, usa várias medicações, então assim, o salário da aposentadoria dela não paga a medicação. E com esse aumento, então não sei, está inviável. A gente, né, fica se revezando entre os filhos, então cada um ajuda um pouquinho, é como a gente está mantendo. E também ela usa fralda, agora o governo suspendeu, então tu tem que comprar as fraldas também. A gente procura sempre o mais barato, mas não tem como, né? Tudo uma coisa só, hoje em dia está cada vez mais. Tem que pesquisar muito. Tem que precisar bastante para poder comprar. Eu tenho 3 pessoas na família que como diálise, né? Os remédios tudo caro. Aham. Então o impacto na família é muito grande. E eu sobrevivo do Bolsa Família, com o aumento que dá, ele zera. Graças a Deus eu não tenho gasto muito com medicação, hoje é um acaso, mas a gente sabe que está sempre aumentando o preço, né? A gente vê pelas pessoas comentando, a tendência é sempre aumentar, né? Infelizmente é isso aí. Quando precisa tem que dar um jeitinho no orçamento. Tem que dar um jeitinho, tem que encaixar a saúde em primeiro lugar, né? Não adianta. Não tem muito para onde correr, né? Se precisa comprar o medicamento, tem que comprar a saúde em primeiro lugar. E aí eu pergunto para você de casa, como é que esse novo reajuste, esse aumento aí no preço dos remédios, embora aqui em Cachoeira do Sul, como a gente viu na reportagem, os preços ainda não foram integralmente repassados, né, à população, como é que pesa isso aí no seu orçamento, né, na sua família? Manda o seu recado para a gente aí nas redes sociais, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente sempre gosta de ouvir você. Então, nosso WhatsApp está às suas ordens aí, 51997697129. Estou esperando o seu recadinho, já já a gente traz aqui as mensagens da nossa audiência. Gente, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul informou ontem que suspendeu temporariamente a CPI que vai investigar as denúncias na Secretaria Municipal da Saúde. Segundo apontou o presidente da Câmara, Ronaldo Trojan, o motivo é a janela partidária, que vai até sexta-feira, até dia 5. Esse é um período em que os parlamentares podem trocar de partido. A CPI é formada pelos vereadores Thelda Assis, Kader Sale e Itamar Luz e foi instaurada após a Prefeitura de Cachoeira abrir um processo administrativo disciplinar para apurar possíveis irregularidades na condução dos contratos do Consórcio Intermunicipal da Saúde Vale do Jacuí. E por isso vale lembrar que os serviços prestados à população através do consórcio também estão suspensos. A Corsan informou na manhã de hoje que pode faltar água em alguns pontos de Cachoeira do Sul. Nos bairros Funcap, Habitar Brasil, Promorar, Quinta da Boa Vista e Capão Grande, no interior do município, pode haver instabilidade devido à instalação de uma válvula redutora de pressão. O serviço deve ser normalizado ainda na tarde de hoje.
Mulheres lutam por igualdade e também por respeito. E olha só esse dado, elas trabalham semanalmente 28 horas a mais que nós homens, nas tarefas domésticas, que não têm remuneração. No mês passado, mês da mulher, muitos temas foram colocados em debate. Francisco Bastos faz uma análise destas questões agora no quadro Opinião. Muitos eventos aconteceram e ainda alguns continuam acontecendo com comemorações a esta importante data, não só para as mulheres, mas para o contexto da sociedade. E as pautas, elas são muito grandes, porque envolve um tema que durante muitos anos foi secundarizado, para não dizer esquecido, pela sociedade. Hoje, felizmente, nós temos já um outro momento, embora com necessidade de avanços, já de uma consciência em relação aos direitos que as mulheres possuem e da sua liberdade em fazer e exercitar a sua cidadania como e onde bem quiserem. Mas falando em desafios, eles são imensos ainda. Apesar de toda a caminhada que já tem sido dada e que tem várias conquistas, não por concessão masculina, mas em função de lutas durante várias gerações de mulheres, esses desafios, eles provocam ainda uma sensação muito ruim na sociedade. Comecemos pelos feminicídios, que têm aumentado nos últimos anos. 1,4 mil mulheres morreram, foram assassinadas, enfim, no Brasil em 2022. Aqui no Rio Grande do Sul, 75% dos casos de feminicídios aconteceram dentro de casa, em 62 municípios, sendo a maior parte deles na região da Serra, que é uma região rica. Nós temos um problema constante e sempre levantado das diferenças salariais, mesmas funções, mesmos cargos e salários diferentes. Há também um outro desafio que se dá em relação a todos os tipos de violências. Apesar de nós já termos avançado com a Lei Maria da Penha, com as delegacias da mulher, mas mesmo assim ainda nós temos agressões físicas, psicológicas, e elas levam, sem dúvida nenhuma, a uma situação de medo e muitas vezes a denúncia não acontece por causa que está inculcado na cabeça das mulheres essa menos-valia e o temor de sofrerem consequências a elas e aos seus filhos. Um outro aspecto que foi levantado se dá em relação à questão da maternidade. O empecilho que acaba sendo a maternidade para o ingresso no mercado de trabalho ou a manutenção do emprego. Isso tem feito com que as mulheres prorroguem a gravidez ou muitas vezes até desistam. E tem um dado interessante que o IBGE nos mostra, no último censo, uma diminuição da taxa de natalidade. E que tem a ver, logicamente, se nós temos menos mulheres engravidando, menos filhos, e a população vai diminuindo. Um outro dado pelo Ministério da Saúde, também extremamente preocupante nessa questão das violências, é que quase 60% dos abusos na faixa etária de 10 a 19 anos se deu por pessoas próximas. Então, dentro de casa também. Além disso, outros elementos que me chamaram a atenção, e certamente chamaram a atenção de todos, é no tocante à questão das horas de trabalho da mulher, o trabalho doméstico, que esse tema dificilmente vinha à tona, ficando entendido como, ou subentendido, que era uma coisa normal. Mas um levantamento do trabalho feito mostrou que, em média, as mulheres trabalham semanalmente 28 horas a mais, independente de serem trabalhadoras no mercado de trabalho, estar no mercado de trabalho ou não. De tudo isso, é importante que se tenha consciência que somente mulheres que saibam dos seus direitos e que primem pela liberdade de ser e estar, de viver, de discutir, de decidir, associada a políticas públicas em todos os níveis de governo, poderão mudar este quadro. Porque também, e fundamentalmente, ele é uma questão de mudança de comportamento da sociedade.
E aí envolve a todos, desde as crianças, nas relações esportivas, sociais, comunitárias de maneira geral e dentro da família. A questão do respeito à mulher, ou do desrespeito à mulher, ou da discriminação à mulher, ela leva a outras discriminações. E isto, sem dúvida, faz com que nós tenhamos uma sociedade que não é civilizada, porque qualquer discriminação que exista, ela é nociva para o conjunto da sociedade. Boa tarde. A Escola Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro Bom Retiro, aqui em Cachoeira do Sul, está de volta ao prédio original e agora totalmente reformado. Havia muita expectativa por parte da escola e dos responsáveis pelos 57 alunos que ficaram em prédio alugado e precário por quase 3 anos. Não bastasse isso, no início de março, quando a reforma estava concluída e o retorno ao prédio agendado, a fiação da rede elétrica foi furtada. Hoje pela manhã, nossa equipe acompanhou a satisfação geral por essa nova fase e pelo que está sendo chamado de primeiro dia de aula do ano na EMEI do bairro Bom Retiro. Terça-feira, 2 de abril de 2024. Para muitos alunos, pais e também para a comunidade escolar aqui da EMEI Nossa Senhora Aparecida, parece primeiro dia de aula. Isso porque ontem à tarde reinaugurou a escola, porque em torno de 2 anos e meio ela esteve fechada para reformas e com isso, neste período, todos eles se submeteram a muito improviso num prédio alugado, em situação, em condições precárias. Então, essa reforma, essa reinauguração foi muito aguardada. E a gente veio aqui hoje de manhã para acompanhar esse novo recomeço para a comunidade escolar. Mamãe chegando, trazendo os filhotes para a escola e a gente vai acompanhar para mostrar para vocês. A prefeita Angela Chu e a secretária de Educação Solange Lousada se integraram à comunidade escolar do bairro Bom Retiro para a reinauguração da escola. Todos compareceram, porque aguardaram e desejaram muito pelo momento de reocupação das instalações reformadas do prédio. Este retorno é para esquecer que, por quase 3 anos, 57 crianças, sendo 42 em turno integral, foram acomodadas de forma improvisada em um prédio próximo, precário e sem estrutura adequada. Para todos, foi um momento festivo. Foram 2 anos e meio praticamente, né, a gente batalhando, mas enfim, assim, uma reinauguração maravilhosa. Eu estou assim, ó, tipo de alma lavada e para ter um recomeço maravilhoso, né, que eu sei que a gente vai conseguir, porque é uma equipe, né, e quando a gente tem uma equipe, a gente tem tudo. E fazendo com amor, que é o que todas aqui têm no coração, né, pela profissão, pelas crianças, então só pode dar certo. É totalmente diferente, como é amplo, a gente tem um espaço, materiais pedagógicos, tudo como que eu vou te dizer assim, não tem palavras para descrever, né, mesmo o que a gente está sentindo. Alegria. Alegria. A sensação é maravilhosa, né? Ficou tudo lindo, a reforma ficou impecável e nós estamos muito felizes de estar de volta. Vim pelo cheirinho. Tudo bom? Aqui nessa cozinha o cheirinho tá muito bom. Tudo bem? Bom dia. Seu nome? Miriam. Miriam, casa nova, como é que tá a estreia dessa cozinha? Graças a Deus voltamos para casa, né? Coisa boa, muito bom. Ansiava muito por isso? Sim, muito. Lá as instalações não eram apropriadas, né, para eles. E aqui tá maravilhoso. A gente circulou pelo espaço e conferiu que não à toa todos estão felizes. Tá tudo novinho e adequado para o atendimento dos pequenos. Uma tranquilidade para os pais. É uma alegria imensa ter estreado a escola, a creche, né? Para a gente começar o ano, realmente. Tá muito bom, ficou melhor, porque tem umas mães lá, não tinha lugar para deixar as crianças. Ali tá muito, eu não vi ainda como é que tá, mas eu espero que esteja muito bom. Demorou, mas finalmente tá entregue. Como é o nome da tua filhota? A Maria, vem cá, mãe, Maria Cecília. Olha, Maria Cecília tá ansiosa? Tá. Muito importante, né? Porque depois de uma espera muito comprida aí, né? Com o obstáculo aí, nós estamos faceiro, né, filha? Com a volta às aulas aí. Tem mais gente chegando aqui para esse recomeço na EMEI Nossa Senhora Aparecida. Bom dia. Bom dia. Como é que está sendo para vocês? Volta ao lar? É muito bom, né? Muito bom. Foi um mês assim que a gente já estava esperando já com esse negócio que aconteceu na creche aí, né? Agora a gente vai poder deixar a criança aí e sair para trabalhar, né?
Mais tranquilidade para vocês? Mais tranquilidade, com certeza, né? A gente esperou bastante por esse momento, coisa boa, né? Tá feliz? Estamos felizes. A gente está muito feliz, a gente esperou bastante, né? Aí houve bastante... Teve o negócio dos fios, né? E a gente estava esperando, a gente que trabalha, né? Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou, coisa boa. Aqui é uma mamãe com 2 filhotinhos bem enroladinhos aqui, ó. Mamãe canguru e outro no braço. Esse aqui vai ficar? Esse vai ficar. Como é o nome dele? Gabriel. É o primeiro dia do Gabriel? Primeiro dia do Gabriel. E como é que a mamãe tá se sentindo? Preocupada, né? A gente não sabe como é que eles vão reagir, mas a gente espera que vão ficar bem cuidados. Te dá mais confiança o fato de estar no prédio novo, restaurado, recuperado? Com certeza. Com certeza. Com certeza. A estrutura é muito melhor. A gente esteve aqui ontem na reinauguração, né? Então a gente sabe que eles vão estar bem atendidos. Que idade ele tem? Tem 9 meses. 9 meses? Tu vai deixar... a primeira vez que tu vai deixar ele aqui? Primeira vez. E o coração da mãe, como é que tá? Ela tá toda nervosa. Tá muito ansiosa, mãe? Bastante. É? Nunca te separou dele? Não. Não? Não. Tá em fase de adaptação aqui? Sim, é o primeiro dia da adaptação dele. Bom, assim, ó, o fato de estar num prédio novo, tudo reformado, restaurado, te dá um pouquinho mais de segurança? Sim, não. Eu tô botando ele para ele ter outro contato com outras crianças, né? Porque ele não tem contato nenhum, é só nós. Mas ele é muito tranquilo, ele é muito de boa, pra ele tá tudo tranquilo, eu que tô nervosa. Mamãe, acalma teu coração. Olha o flagra que a gente fez do Valentim tranquilão, junto com as tias, já em sala de aula. Muito bom, coisa boa aí que a estrutura está renovada, né? Restaurada, um serviço que é fundamental para a nossa comunidade, para as mães especialmente, que a gente viu aí na reportagem, tem toda aquela ansiedade, preocupação, será que meu filho vai ficar bem? Pois ficou, como a gente viu aí na reportagem da Lena Caetano. Gente, o cemitério das Irmandades está aberto novamente para visitação desde o dia 25 de março. Conforme informações da administração do local, a área que sofreu o desmoronamento foi interditada com uma cerca de proteção. As visitações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 até as 5h30 da tarde. Nos finais de semana e feriados, o cemitério não abre para visitação. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para ouvir você, para ver o seu recadinho. Já salvou aí o número do nosso WhatsApp no seu celular, né? Não salvou ainda? Então é agora! Salva já aí no seu celular para você falar com a gente, 51997697129. E vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa telinha para ver quem fala com a gente, quem participa com a gente aqui no Telejornal. Vamos começar com a mensagem do Carlos Rossano, de Cachoeira do Sul. Ele diz o seguinte: vocês sabem se vai ter distribuição de senhas para o horário ampliado da vacinação? Porque na semana passada o atendimento era por senha e não consegui fazer a vacina. Eram distribuídas 40 pela manhã e 20 pela tarde. Carlos, muito obrigado pela tua participação. Nós recebemos, na verdade, ontem já aqui a mensagem do Carlos e fomos atrás de uma resposta para esclarecer a comunidade como um todo, porque houve a informação de que o horário foi ampliado, né, para vacinação nos postos, e aí fomos então atrás dessa informação das senhas. E nós recebemos a resposta da assessora da Secretaria da Saúde, a Viviane Souza, dizendo o seguinte: as unidades estão distribuindo senhas para organizar a fila, mas conforme a informação aqui então da assessoria, não é? Sem restrições de número. Então o uso de senhas em algumas unidades deve servir apenas para organizar a questão da chegada, né? A ordem de quem vai fazer a vacinação, mas não como um instrumento de limitação, até porque isso seria bem problemático, né? A gente tem todo o incentivo, toda a campanha de vacinação e nesse momento a vacinação é para os chamados grupos prioritários. Então tem idosos, pessoas com a mobilidade reduzida, não faria muito sentido incentivar e ter a limitação do número para a vacinação. Então a informação oficial que a gente recebe da assessoria da Secretaria de Saúde é que não tem a limitação do número, que as senhas em algumas unidades que estão sendo adotadas serviriam apenas para regrar ali a questão da fila. Mas deixamos aqui inclusive espaço aberto para
população também se expressar, não é, e relatar alguma questão sobre este tema, e agradecemos também a Viviane pelo retorno, né, tão importante sobre este caso. Bom, você de casa pode seguir interagindo com a gente, já mais mensagens por aqui. Intervalo agora, e na volta a gente vai conferir a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul de hoje até quinta-feira. E ainda, é hora de declarar o imposto de renda. A gente traz dicas, orientações e fala das mudanças. O contador Leonardo Festinali comenta sobre as novas regras. Tanto os rendimentos não tributáveis como até mesmo os bens e direitos que as pessoas têm, teve uma alteração bem grande. Se tornou 200 mil os isentos e 800 mil os bens. Continue ligado aqui na TV Novo Tempo, nós voltamos já. Meio-dia e 30, hora de Brasília, NT Sul de volta ao vivo. Hora de informação, hora de almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado a você de casa pela companhia. E a gente sempre volta trazendo informações sobre o tempo, né? Tempo que está com muitas oscilações aí nesse comecinho de semana. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E a gente tem aí o céu encoberto, né? Teve até mais fechado de manhã. Não deu muito certo hoje para o sol dar o ar da graça, né? Mas a previsão diz que o sol vai aparecer ao longo do dia. Vamos confiar então, né? Hoje deve ser mais um dia de temperatura agradável na maioria das cidades gaúchas, e isso ocorre por conta do ingresso de uma frente fria. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Terça-feira, o dia amanheceu em Cachoeira do Sul, parecido com a segunda. Ao longo do dia deve ter sol entre nuvens e chance de chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 21 graus e máxima 28. Quarta-feira, o sol volta a predominar, temperatura mínima 20 graus e máxima 31. Na quinta-feira, deve ter um pouco mais de calor, umidade e chance de chuva, embora o sol possa aparecer. Mínima 23 graus e máxima 33. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma frente fria de fraca atividade avança pelo estado gaúcho hoje, com maior nebulosidade no oeste, no norte e na região das Missões. As demais regiões também têm a formação de nuvens, mas são nuvens menos densas. A chuva deve ser muito irregular e não chega a chover em muitas cidades. Apesar da instabilidade, o sol aparece com nuvens em diversas localidades no decorrer do dia. O ar mais ameno traz um dia de temperatura agradável no oeste, no centro, no sul e no leste do estado. No noroeste e no norte gaúcho, ar mais quente ainda atua e mantém a temperatura elevada, embora com máximas menores do que as observadas ontem. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 23. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. Hora da sua notícia na telinha da TV Novo Tempo. Vamos de imediato para a nossa telinha, e o WhatsApp para você participar é o 51997697129. Nas lives também, Facebook, YouTube, vá deixando aí o seu recado que daqui a pouquinho eu vou mencionar também, tá bom? Aqui na telinha a participação da Chayane, passando para mostrar meu filho, Tainã Manuel, na abertura da EMEI Aparecida, junto com a diretora e a sua ex-colega Verinha. Com muito custo, voltamos para casa. Muito bom, Chayane. Obrigado pela participação aí, por mandar a foto, né? Momento de alegria da comunidade, como a gente também mostrou na reportagem anteriormente, né? E as mamães podem deixar os seus filhinhos aí com toda a confiança e com toda a alegria. Muito bom, né? Obrigado aí pela participação. Marcelo Machado está participando com a gente. Bairro Quinta da Boa Vista tem focos de dengue. Muita gente com o vírus. A prefeitura tem que fazer alguma coisa. Ninguém aparece, reclama aqui o Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela participação. Deixamos aí esse alerta importante, né? A dengue está entre nós. Precisamos tomar aí todos os cuidados necessários e o poder público tem que fazer sua parte também.
Gilvane Zin está participando com a gente. Olhem o Nicolas e a avó Marlene fazendo arte no Seringa. Estamos sempre ligadinhos no NT Sul. Ai, 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 cuidado aí, vovó. É isso aí. Obrigado, Gilvane, pela participação. Um abraço aí para dona Marlene, para o Nicolas, né? Muito bom poder passar esse tempo juntos, né? É isso aí. Temos mais recadinhos? Carlos Kellerman participando com a gente. Sexta-feira, dia 29, comemoramos os 81 anos do meu pai, Frederico Kellerman. Nas fotos, os filhos e netos abraçando o aniversariante. Grande abraço aí para o seu Frederico, celebrando essa marca super especial, né, de 81 anos. Felicidades! Mensagem do Carlos. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui na telinha da TV Novo Tempo. Você já pensou viver sem sacola plástica, copo descartável? Pois é, nós vivemos num mundo em que o plástico se tornou praticamente onipresente e com ele surgiu um problema global que está ameaçando a saúde do planeta, a poluição plástica. E aí, como resolver esse problema? A equipe de reportagem do Revista Novo Tempo mergulhou nesse tema e explorou alternativas sustentáveis para diminuir o consumo do plástico no mundo. E essa responsabilidade é de todos nós. Uma garrafa plástica como essa leva de 500 a 1000 anos para se decompor na natureza. Sabia disso? Isso significa que até o plástico mais antigo produzido pela humanidade ainda pode estar por aí, intacto. Agora imagina um caminhão de lixo lotado de plástico como esse aqui. Essa quantidade é jogada nos nossos oceanos a cada minuto. A poluição plástica é um problema global, pois além de estar nos oceanos, hoje o plástico é encontrado nas ruas, em terrenos baldios, na areia das praias. Plástico. Imaginar um mundo sem ele é difícil, pois o material está em praticamente tudo o que consumimos: embalagens, brinquedos, garrafas e muito mais. No Brasil, a produção de plástico que a gente usa no dia a dia é de quase 4 milhões de toneladas por ano. Mas apenas 23% disso é reciclado. O resto vai para debaixo da terra, para aterros sanitários ou então vai para os rios e oceanos, contaminando a água. Qual o dano que o plástico ele pode causar nos oceanos? No caso de organismos como baleias, golfinhos, peixes e tartarugas, tem sido comum encontrar esses animais mortos em praias ao redor do mundo, com suas vias respiratórias e seus tratos digestivos obstruídos por resíduos plásticos que eles não conseguem digerir. O pior, Pedro, é a formação de microplástico, que se dissemina maciçamente por toda a superfície e também nas profundezas do oceano, causando dano a organismos invertebrados, que muitas vezes passam desapercebidos da opinião pública, mas são necessários, essenciais para vários processos biológicos dos quais todos nós dependemos. Ítalo, existe um ditado, existe uma lei, né, que tudo que vai volta. Então, como os danos da poluição plástica eles acabam voltando para o ser humano? Praticamente tudo que deriva dos oceanos e que nós, seres humanos, ingerimos, acaba vindo contaminado por plástico. Só não encontramos microplástico aonde ainda não procuramos. Ele está na nossa água engarrafada, está no mel, está em todas as espécies de pescado que consumimos, está no sal de cozinha, está nas hortaliças. Ou seja, na medida em que nós lançamos, como bem contou você, esses materiais no ambiente, eles acabam retornando. E pior, nós estamos ingerindo esses materiais que podem também causar graves danos à nossa saúde. A quantidade de plástico nos oceanos descartada por todos os países é tão grande que uma ilha de materiais flutuantes se formou no Oceano Pacífico através de correntes marítimas. São 80 mil toneladas formadas principalmente de plástico. Ela ficou conhecida como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico e a sua extensão possui cerca de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do maior estado do Brasil, o Amazonas. E as consequências, então, para todos nós, no futuro, se tanto as mudanças climáticas como a poluição, incluindo aquela poluição por plástico, não forem contidas,
é a perda de espécies. Não se trata, Pedro, apenas de espécies que são bonitas, que são exóticas, que vão desaparecer. Se trata de espécies que são nossa fonte de alimento, se trata de espécies que são responsáveis por renovar o oxigênio do planeta. Uma das soluções sustentáveis para diminuir a poluição plástica é o bioplástico. Hoje existem cerca de 12 empresas no mundo que produzem esse material biodegradável. Uma delas é a BioReset, uma startup brasileira pioneira no ramo na América Latina. O bioplástico deles é classificado como PHA. Ele é feito por meio da gordura de bactérias que são alimentadas em laboratório. Essa gordura é armazenada para depois ser transformada em plástico orgânico. O plástico orgânico, quando ele é comido, ele desaparece na natureza. Ele vai sendo comido aos pouquinhos por bactérias e por micro-organismos, então o nosso plástico aqui ele vai biodegradar entre 6 meses e a um ano, mais ou menos, dependendo da composição, do tamanho da peça que ele for feito, etc. E muitos fabricantes têm de preocupação é o seguinte: poxa, mas se eu usar um bioplástico para colocar o meu produto, usar aquilo como embalagem para o meu produto, ele vai começar a biodegradar na prateleira do mercado? Não, isso não tem risco nenhum, porque a prateleira é um ambiente que tem pouca quantidade dessas bactérias. Então, quando ele entra em contato no ambiente natural, ele começa a biodegradar e aí de 6 meses a um ano ele vai embora naturalmente. A startup de biotecnologia afirma que a indústria precisa mudar a forma de se relacionar com o meio ambiente. E o bioplástico é uma alternativa sustentável, já que ele pode se tornar uma tendência no futuro. Mas isso ainda não aconteceu por alguns motivos. Um é esse tempo de pesquisa e o outro é a demanda por soluções mais sustentáveis que vem surgindo só nos últimos anos. E aí a indústria não pode viver sem o plástico. Por isso que tem surgido cada vez mais as novidades em bioplásticos para suprir essa necessidade da indústria. A indústria não vai poder mais trabalhar com plástico de petróleo, a gente tem que dar para ela um material que seja biodegradável, que seja orgânico, que seja mais sustentável, para ela não sofrer impacto nenhum nessa mudança. O plástico biodegradável tem um grande potencial sustentável e estudos mostram que a sua produção triplicará nos próximos anos. Porém, ele ainda possui algumas limitações, como seu alto custo de produção, a falta de políticas públicas que incentivem a sua fabricação e insuficiências tecnológicas que restringem muito a sua substituição ao plástico tradicional. Por exemplo, alguns utensílios podem ser usados para bebidas quentes, mas não podem ser usados para bebidas geladas. Outros plásticos, inclusive em próteses mecânicas para pessoas com deficiência, né? Então, é muito difícil você substituir totalmente o plástico pelas alternativas biodegradáveis. Se apenas o bioplástico ainda não é o suficiente, qual é a solução para diminuir a poluição de plástico em um mundo que ainda é dependente dele? Países como Ruanda, Quênia, França e Chile já proibiram a fabricação, venda e uso de alguns produtos plásticos. Outros países como Suécia e Noruega optaram por reforçar os sistemas de reciclagem. A Alemanha fez o mesmo e ainda implantou um esquema de devolução, onde o consumidor paga 25 centavos de euro em cada garrafa plástica comprada e resgata o valor quando devolve ela ao supermercado. Em todos os casos, aplicar políticas públicas para tornar a produção e o uso do plástico mais dificultoso se mostrou eficiente. Ampliar a conscientização da população. Eu acho que muitas vezes o problema do lixo ele acaba sendo terceirizado para o consumidor, quando, na verdade, muitas vezes ele é responsabilidade das corporações. Se a minha atividade que gera lucro gera um resíduo problemático, eu tenho que contribuir com a limpeza pública. Por que só a prefeitura? Vários estudos também apontam que as empresas são as grandes responsáveis pela poluição de plástico no mundo e devem ser cobradas por isso. Mas a população também tem uma responsabilidade sobre o consumo. Certos hábitos podem ajudar, por exemplo, usar a sacola reutilizável de tecido ou fibra nas compras, usar menos copos, pratos e talheres descartáveis, comprar comida a granel e evitar embalagens plásticas, substituir recipientes de plástico pelos de metal ou vidro e evitar cosméticos com microplástico na sua composição. Esses pequenos gestos cotidianos podem contribuir para reduzir o lixo plástico no mundo. Afinal de contas, o planeta é de todos
e só aqueles que vivem nele podem mudá-lo. Se cada um fizer a sua parte, será possível um dia devolver à natureza sua saúde e colocar tudo no seu devido lugar. Que grande sonho, não é? Tomara que cheguemos lá. Gente, começou o período de entrega das declarações do Imposto de Renda 2024, ano base 2023. Esse ano tem algumas mudanças e tem novidades sendo comemoradas, principalmente por 4 milhões de contribuintes que passam a ficar livres do leão e não precisam mais fazer a declaração. A Lena Caetano está chegando e conta tudo pra gente. Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. É isso, esse ano de 2024, em torno de 43 milhões de declarações deverão ser enviadas, remetidas à Receita Federal. Este ano, em função também das modificações e alterações propostas pelo governo federal, pela Receita Federal, em torno de 4 milhões de brasileiros não precisarão declarar, fazer a sua declaração do imposto de renda. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso e saber quais são essas mudanças, e se você que nos acompanha em casa está enquadrado dentro desses novos limites de declaração do imposto de renda, a gente vai conversar com o Leonardo Festinari, ele que é contador, e este ano, nessa época, né, o Leonardo, faz muitas declarações, então tem que se atualizar, está por dentro das alterações, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Muitas declarações já iniciou com... as pessoas vieram bem organizadas este ano, algumas atualizadas já, com algumas dúvidas, mas a grande maioria já com a documentação toda em dia para fazer a declaração deste ano. Perdeu muitos clientes? Olha! Porque alguns não precisam declarar, né? Então o pessoal está vindo e está voltando para casa feliz? Exato. Acontece das pessoas acharem que as bases seguem as mesmas do ano passado, né? Ano passado a obrigatoriedade era a partir dos 28.550. E este ano já teve um aumento que tirou muitas pessoas dessa obrigatoriedade. Agora a obrigatoriedade passou aos 30.600, então a partir deste valor a pessoa começa a se tornar obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Rendimentos não tributáveis também aumentou o teto, né? Sim, tanto os rendimentos não tributáveis como até mesmo os bens e direitos que as pessoas têm, teve uma alteração bem grande. Se tornou 200 mil os isentos e 800 mil os bens, né? Uma diferença que aconteceu do ano passado para este foi em relação às ações. Acaba que com a praticidade, a modernidade até mesmo dos bancos online, muitas pessoas estão comprando ações, fazendo movimentações de ações nesses últimos tempos, né? Ano passado eu já tive alguns clientes com isso e acredito que este ano siga novamente, porém ano passado não tinha isenção. Se tu comprou uma ação, vendeu uma ação, tu era obrigado a declarar. Este ano, se tu não vendeu durante o ano passado acima de R$40 mil em ações, tu não é obrigado a declarar. Tá? Tem outras situações que tu é obrigado a pagar impostos se tu tem movimentações de ações. São todos detalhes a serem analisados na hora da declaração. Exato. É trazer a documentação, ter até mesmo a abertura de tu falar com o teu profissional, diferente de quem for, uma pessoa que conhece, conversar, expor a situação, eu tenho isso, eu tenho tal situação, eu invisto aonde, eu tenho valores e até mesmo aí para te conseguir resolver dúvidas que cada um possa ter. Né? Leonardo, declaração pré-preenchida, segundo o anúncio do governo, facilita muito a vida de em torno de 70% ou mais de 70% das pessoas que têm que declarar. Isso é fato? A quem é destinada essa declaração? Quem pode utilizar? Facilita bastante, tá? Tanto para as pessoas que vão fazer a declaração, nós profissionais, como tem pessoas que automaticamente elas mesmas fazem, né? Mas o acesso, e da onde vem esse acesso? Esse acesso vem a partir do aplicativo do Gov, que hoje, até mesmo com a nova lei LGPD, que é uma lei de proteção de dados, está sendo costumeiramente usado para CNH, carteira de trabalho. Então, a partir do acesso do Gov, tu consegue acesso a essa declaração pré-preenchida. É meio chatinho acessar dentro do site do ECAC, que é o site da Receita Federal, mas ela já vem com uma boa parte dela preenchida e esclarecida ali do que tu já tem obrigatoriedade.
Na verdade, esses aplicativos, principalmente, ele exige uma certa classificação, tem a categoria prata, ouro, bronze, né? Que eu acredito que para o telespectador entender um pouquinho, eu confesso que particularmente tive dificuldade em ser promovida, e aí eu percebi que o lance é a questão facial. Da identificação facial, né? Que tu tem que evoluir dentro do processo para essa identificação. Exato. Com a mesma abertura de mês, que eu trabalho bastante, tá com bastante dificuldade a facial, independente de tu estar nas devidas condições que o aplicativo exige. Tu pode aumentar o nível de outras maneiras, não somente pela facial, que é o nível máximo, que é o ouro, né? Tu consegue fazer essa declaração pré-preenchida com o nível prata, que tu consegue como? Através do Internet Bank. Tu tem que ter um aplicativo do teu banco, devidamente cadastrado, nome, telefone, tu vai ativar por ali e aí tu vai conseguir o acesso a nível prata e já vai conseguir o acesso à declaração pré-preenchida também. O que mais que tu tem de novidade que a gente possa falar, Leonardo, sobre a questão de imposto de renda? Doações, nós temos isso também, a questão de doação do imposto devido para entidades ou projetos sociais, né? Isso mesmo. Uma das exigências para o imposto solidário, né? Até há pouco recebi e-mail e algumas notificações do pessoal da cidade mesmo informando sobre a Receita Federal, informando aos profissionais da contabilidade ao imposto solidário para instigar as pessoas a fazer isso, né? Tem algumas situações, o percentual é até 7%, tu pode destinar esse imposto solidário. Uma observação, para te conseguir fazer este imposto solidário beneficiar alguma instituição, criança ou adolescente ou instituição de idosos, tu pode destinar a nível nacional, estadual ou municipal, tu faz a escolha. Municipalmente, inclusive, existe uma campanha em andamento do Condica, né, e também dos órgãos ligados aos idosos, então tem para quem doar localmente? Tem para quem doar, tu vai escolher o teu estado, né, no caso nós, Rio Grande do Sul, escolher Cachoeira do Sul, caso seja a pessoa que queira fazer de Cachoeira, e destinar automaticamente, ele vai distribuir para a cidade competente e as instituições que tiver cadastrada devidamente. Uma situação, quem faz declaração simplificada não abre essa opção, é somente para quem faz declaração completa. Aí tu vai ter a possibilidade de fazer a destinação do imposto solidário, tanto a pagar ou a restituir, no caso, tu pode fazer a doação. Mas é importante destacar que isso não é automático, né? Tem que ser comunicado ao teu contador ou contabilista, a quem está fazendo a declaração. Que quer fazer. Exato. Cada um age de uma maneira, cada profissional vai dizer, tu tem valor a pagar, vai ter tu vai instigar a pessoa, né? Se tu conhece o programa, a situação, vai comunicar ali dentro do sistema da Receita Federal como é que tu quer fazer, caso tu queira fazer. Aí ele abre uma DARF, né, uma guia para te fazer o pagamento e automaticamente ele vai ser abatido ou acrescentado, caso fosse restituir, da tua declaração de imposto de renda. Leonardo, para a gente encerrar, antes da gente encerrar melhor dizendo, vamos retroceder um pouquinho para quem nos acompanha, só para a gente refrescar a memória. Certo. Valores, a partir de quanto as pessoas têm que declarar imposto de renda este ano? Tá, vamos lá. Rendimentos tributáveis. A pessoa tem que declarar a partir de um rendimento tributável de R$ 30.639,90, exatamente. Por ano? Por ano, isso, por ano. Tu pode pegar, se tu trabalha numa empresa, tu vai ter o comprovante de rendimento, que a gente chama, ali vai estar discriminado o valor total que tu teve de rendimento no ano passado. E se tu teve 30.639,90, acima disso, a partir disso, tu é obrigado a fazer a declaração. 200 mil de rendimentos isentos. Caso tu tenha em bens 800 mil, também se torna obrigatório. Aí tem outras situações, a questão das ações, movimentação de venda em 40 mil no ano passado. Se tu teve em conta poupança, se tu teve no ano passado até o final do dia 31, até 140 mil, também tu é obrigado a fazer declaração do imposto de renda. Então tem algumas situações assim. Para quem precisa declarar inicialmente, tem que ter aquela pastinha organizada durante o ano, é o ideal, né? Mas poucas pessoas fazem isso, né? Exato. E aí, como é que fica? Qual é a orientação para a pessoa? Tem que declarar e agora o que eu faço? O que eu tenho que juntar? Que documentação eu preciso? O que tu vai ter que correr atrás, no caso agora de última hora? Informe de rendimento dos bancos que tu tem conta. Todos os bancos? Todos os bancos. Poupança, conta corrente? Todos os bancos que tu movimenta, independente às vezes não movimenta tanto, mas tem um rendimento, teve um lucrinho, no caso ali um rendimento, né? Automaticamente o banco dá, pega todos os informes de rendimento, bens,
Casa, como é que foi feita a casa, caso é financiado, vai declarar também. Carro, moto, e automaticamente, se tem dependentes, já pode colocar os dependentes, às vezes ajuda no abatimento ou para pagar menos impostos ou para conseguir restituir mais. Gastos com educação, com saúde? Educação, saúde, até uma coisa que às vezes perguntam, FIES, posso fazer abatimento com os valores do FIES, como é em tese, educação? Não, ele é um financiamento. Financiamento tu não consegue fazer abatimento. Mas pós-graduação, educação infantil, caso seja teu filho, aí automaticamente vai ter que declarar o dependente. Caso tu faça alguma pós-graduação, mestrado, pague algo, faculdade, tu pode abater do teu imposto de renda. Tá bom, então. Até 31 de maio, então, o limite, né? Mas quanto antes, melhor, né? Exato. Já quanto antes tu declarar, caso tenha restituir, antes tu vai receber, porque a partir de agosto está previsto para começar as restituições. Ano passado, outros anos, teve a prorrogação após o dia 31 de maio, mas a princípio este ano fica até 31 de maio. Ok. Leonardo, obrigado pela participação, Eu que pelas agradeço. importantes informações. Você que nos acompanha, espero que você tenha entendido pelo menos o básico dessa questão de imposto de renda. Aqui no NTSul, seguramente, nos próximos programas, nas próximas semanas, a gente segue abordando para informar você, para atualizar você sobre esse processo que está começando agora, encerra em 31 de maio, mas que quanto antes, como disse o Leonardo, você começar a fazer, a providenciar os seus documentos, a sua declaração, melhor, até para que, se você tem a restituição, entra na fila lá no iniciozinho, né, e recebe primeiro, né, Leonardo? Exatamente. Obrigado, boa tarde. Eu que te agradeço. Boa tarde. Contigo, Daniel. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Ai, dá uma alegria quando a gente tem uma restituiçãozinha ali a receber, não é? Então é importante aí correr, fazer a sua declaração, tudo certinho, né, para conseguir pelo menos reaver um pouquinho daquilo que você já pagou, que de repente pagou a mais e que o governo precisa devolver para você. Vamos aqui para as participações da nossa audiência. Olha aqui, ó, Isabel Cristina Machado está falando sobre essa questão da vacinação e ela disse que fez a vacina ontem, vacina da gripe, sem problema nenhum no posto da Conde de Porto Alegre, tranquilo, e até às 20 horas, até às 8 da noite. Obrigado, viu, Isabel, pela participação. Suzana Hernandes também está com a gente, está parabenizando aqui o município pela nova escola, muito bom, né? A Marlene também está dizendo aqui que está almoçando, acompanhada do NTSul. Muito obrigado ao pessoal que está interagindo aí com a gente nas lives. Vamos para a tela, mensagens do nosso WhatsApp. A Marilete, como sempre, estou almoçando na frente da televisão para não perder nada do Jornal da Nossa Cachoeira. Meus parabéns para a creche Nossa Senhora Aparecida, de volta, acolhendo os pequenos, todos lindos demais. Muito bom, Marilete, obrigado pela participação, bom almoço, bom descanso aí para ti, viu? Victor do Carmo está com a gente, participando de Canoas. Muito boa a matéria de ontem sobre a soja. Abraço para vocês. Obrigado, Victor, pela participação. Para quem perdeu, nós contamos aí a história de 100 anos da soja, que chegou aqui ao Rio Grande do Sul, trazida por um pastor, não é? E depois foi se desenvolvendo. Hoje o Brasil é o maior produtor mundial desse grão. Está lá no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, em todos os canais, né, em todas as plataformas aqui da TV. Marlene está interagindo com a gente. Eu procuro não utilizar as sacolas plásticas do supermercado. Levo as minhas próprias sacolas, que são reutilizáveis. É isso aí, uma boa atitude, viu, Marlene? Obrigado por compartilhar com a gente e contar um pouquinho da tua rotina, né? Porque realmente o plástico, como a gente viu na reportagem, tem sido uma grande dor de cabeça para o mundo, né? Tem se acumulado e aí gera problema, inclusive, para a saúde de todos nós. O Cláudio está participando com a gente também. Hoje fiz a vacina contra a gripe. É isso aí, seu Cláudio. Grande abraço para ti aí, para tua família também. É isso aí, precisamos fazer a vacinação. E o NTSul desta terça fica por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar novamente amanhã, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!